Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Eu tenho falado muito com você sobre a fiscalização, a monitoração do Pix e com isso muitas dúvidas têm surgido. E aí, nesse vídeo, eu vou te responder 5 dúvidas, beleza? A primeira delas é, somente o Pix vai ser fiscalizado ou outras coisas também vão ser fiscalizadas? A segunda pergunta, eu recebo 4 mil, por exemplo, como CLT e 3 mil como Uber ou como qualquer outra coisa. Faço, sei lá, uma venda de camisa, faço renda extra. Eu vou passar a pagar imposto? Foi a pergunta que o Dr. João que escreveu assim para mim, ó. Bom dia, faz um vídeo depois falando de um indivíduo que é CLT com um salário de 4 mil e tem uma renda extra ali, exemplo Uber, e fatura 3 mil. Essa pessoa vai ter a obrigação de declarar imposto de renda ou não? Se você é CLT com uma renda de 4 mil, você não pagaria imposto. Mas se você faz renda extra, essa renda pode fazer com que você pague imposto somando as duas, é que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Beleza? E aí interessante, tem gente perguntando para mim, ó, o Godoy, será que quem vende aí, né, crack, jogador de futebol, e passa de 5 mil de renda, tem que declarar para não cometer crime contra a ordem tributária? Porque eu já expliquei para você, né? Está lá na lei 8.137 que fala sobre os crimes contra a ordem tributária. Você não pagar o seu imposto é um crime contra a ordem tributária. Beleza? E aí, terceira pergunta. Quem é autônomo? Uber, por exemplo, as vendas é sobre o faturamento? Eu compartilhei com você o caso lá que saiu a notícia no SBT News, da mulher que, por exemplo, que o repórter falou que vendia milho. E aí ela ganhava ali 5 mil. A dúvida da galera é, vem cá, esse imposto é sobre o que ela fatura ou não? Essa foi a pergunta do Dr. Paulo que escreveu assim, ó. Mas aí, curiosidade. O cara que recebe 15 mil, por exemplo, no Pix, né? Se você não viu, a jornalista acho que do SBT News falou de um Uber que ganhava 15 mil. Ela disse que ele queria sonegar imposto, né? Beleza, que ele estava querendo honrar com o Brasil. Não sei se você viu essa entrevista. Mas aí, curiosidade, o cara que recebe 15 mil no Pix, por exemplo, no Uber, em que momento que ele vai debitar de custo dele, manutenção, combustível? Porque aí iria sobrar 5, 7 mil, por exemplo, livre, apenas, e não 15 que foi enviado no Pix. Que o cara recebeu 15 no Pix, mas não é tudo aquilo que é renda dele. Será que vai ser sobre o faturamento ou não? Vou explicar como é que faz isso aqui. E também quais são as condições para que você consiga reduzir o imposto nesse caso. Receber dinheiro em boleto é uma saída ao Pix? Essa é uma pergunta que o Dr. Ederson que escreveu assim, na verdade, pergunta não, ele deu até uma sugestão, né? Mas aí, se ao invés da gente receber em Pix, na verdade foi uma pergunta, mas aí ao invés de a gente receber em Pix, a gente começar a receber em boleto, em outro tipo de pagamento, e aí, será que é possível a pessoa que vai receber, ela gerar uma cobrança em boleto? É só uma dúvida. E aí o Adri até escreveu, né? Poxa, vou ter que voltar a pegar dinheiro pelo boleto do Nubank. Será que isso é uma saída? E por fim, tem risco em emprestar cartão de crédito? O que eu vou te mostrar aqui é dentro da norma, da Instituição Normativa 2278, é dentro da Lei 8.137 de 1990 e dentro da entrevista que o superintendente da Receita Federal deu ao SBT News. Então assim, aqui é tudo dentro da norma, beleza? E também eu como contador e ex-bancário vou te explicar vamos dizer que o dia a dia de um contador. Beleza? Então vamos lá. Qualquer dúvida deixe nos comentários para mim. Eu espero que esse vídeo seja o mais completo para você. Eu vou começar por essa pergunta aqui. Alguém escreveu assim, ó. Assisti, ótimo vídeo, mas permaneço com uma dúvida. Meu carro foi financiado no nome do meu pai, mas quem realiza o pagamento sou eu. Ele que deve declarar ou nós dois? Olha só. Uma pessoa, ela financiou um carro, mas no nome do pai. Quem realiza o pagamento é ela. Então olha só. Somente o Pix vai ser fiscalizado ou outras coisas também? Vou começar por aqui. Esse cara financiou um carro. Só que esse carro está no nome do pai. Só que quem paga o Pix é o filho. Quem paga o carnê, sei lá o que, é o filho. Quem deve declarar? Aí você tem que lembrar que tudo tem regramento. Se o carro está no nome do pai, quem tem que declarar é o pai. Se o filho é que está fazendo a movimentação no Pix para pagamento, se vamos imaginar que fosse pagamento acima de 5 mil,
quem vai ser fiscalizado é o filho. Aí o filho vai lá e comprova que ele, por exemplo, é a pessoa que é dono daquele carro. Só que se ele é dono do carro, qual seria a prova? A documentação do carro, financiamento, alguma coisa. E não tem? Será que a documentação do carro está no nome dele? Não estando, ele pode dizer o que ele quiser, mas legalmente ele não é dono do carro. E aí ele teria que transferir o carro para ele, e aí sim o carro seria dele. Senão ele poderia incorrer em ocultação de patrimônio. Então se você tem um carro, mas não está no seu nome, então não é seu, entendeu? Aí vamos lá. É só o Pix que vai ser fiscalizado ou não? Não, gente. É tudo. Tudo vai ser fiscalizado. O que? Tudo o que, doutor? Depósito, TED, DOC não tem mais porque já foi, né? Pix, cartão de crédito. Por quê? Preste só atenção. O foco aqui, gente, não é dizer assim, o que foi que aconteceu? Ah, vai ter imposto Pix. Não é, gente. O foco aqui é qual é o foco? É cruzar o que você declara com aquilo que você movimenta, beleza? Esse é o foco. Então, não esqueça isso, ó. Declara e movimenta. Aí, quando é que você deve se preocupar? Quando o seu movimento, vou botar aqui D e M, quando o seu movimento é maior com o que você declara. Vamos imaginar que você não declara nada e o seu movimento é 10 mil. Como é que você não declara nada e o seu movimento é 10 mil? Aí você pode ser chamado para se explicar. Ou você, por exemplo, declara 5 mil, mas movimenta 25 mil. Como é que você movimenta, mas declara 5? Aí você vai ter que se explicar. Aí, claro, doutor, mas nem todo o meu movimento é receita, pode ser só lucro. Eu vou te explicar aqui o que acontece nesse caso que você pode fazer. Beleza? Vamos lá. Aí eu tenho uma renda de 4 mil como CLT e 3 mil como Uber. Vou pagar imposto? Vamos lá. 4 mil é isento. 3 mil como Uber é isento. Só que essas duas rendas isentas, elas vão se somar na declaração anual do ano seguinte. Declaração ano seguinte. Quando essas duas rendas que são isentas se somarem, você tem uma renda de 7 mil. Logo, você, na declaração anual de imposto, vai sim pagar imposto de renda. Por quê? Porque ultrapassou o limite de 5 mil reais. Agora, é claro, você vai poder informar as suas deduções ali, ter os abatimentos para que não pague imposto ou que pague um valor mais baixo. É assim, por exemplo, pode perguntar para qualquer professor que tem uma matrícula numa escola. Aí lá numa escola ele recebe, por exemplo, 32 mil. Ele é isento de imposto. Mas na outra escola ele recebe, por exemplo, 18 mil no ano. Aí o que acontece? Quando ele vai fazer a declaração dele, a renda de 32 é isenta, a renda de 18 é isenta, mas as duas se encontram na declaração anual, que é no ano seguinte. A renda de 2026 vai ser informada no ano seguinte. Nesse ano vai ser informada a renda de 2025, beleza? Aí essa renda vira uma renda de 50 mil anual. Logo agora ele vai pagar imposto de renda. Então, em alguns casos, às vezes o seu ganho ou o seu aumento, ele não pode ser nem legal. Por exemplo, imagine alguém que tem um salário de, sei lá, 5 mil. Hoje ele é isento? Ele é isento. Aí ele fala assim, eu vou aumentar o teu salário para 5.400. 5.400. Beleza, aumentou 400 reais. Mas daqui vai aumentar o INSS e vai aumentar também o imposto de renda que não tinha. Então, aumentando o INSS e aumentando o imposto de renda, aquilo que ele acha que seria o aumento de 400 reais vai cair por causa do INSS e do imposto de renda. Esse aumento de renda bem aqui vai trazer ele para o imposto de renda e vai fazer com que ele pague o imposto de renda, beleza? Claro que 18 mil nem se compara com o imposto que ele vai pagar, mas só para você entender isso. E aí, essas duas rendas vão se complementar.
Então, o que acontece nesse caso aqui? A pessoa está movimentando numa conta 3, 4, beleza, está movimentando. Só o que acontece, olha só. Ela, nesse caso, vai estar movimentando 7 mil. Ele vai somar ali as entradas bonitinho. E se ela recebeu outros Pix? Ela recebeu todo mês ali um Pix de R$1.000, sei lá, de alguma coisa, outra coisa que ela fez. Ela está movimentando 7 mil ali. Então, para a receita, aquela pessoa tem uma renda superior ao limite de 5 mil. Logo, a movimentação dela não está compatível com aquilo que ela declara. Se ela declarar só o CLT, aí pode cruzar as informações e dar problema. Se ela declarar só o 3 mil do Uber, também pode dar problema. Como o CLT ele envia demonstração de recebimento, essa daqui certamente você vai ter que declarar. Essa daqui muito bem nem declaração faz. Então o que acontece? Quando eu informar 4, mas eu movimentei 7, isso aqui pode dar problema. Aí eu preciso informar os 3 para ser compatível com o que eu movimentei todos os meses. Deu para entender? 4 do CLT e 3. Então por quê? A Receita quer comparar o que você declara com o que você movimenta. Beleza? Quem é autônomo, Uber, vendas, é sobre o faturamento? Não, preste só atenção. Para você que é Uber, tá ali como MEI ou como autônomo, por exemplo, atendendo pela PF, você tem um abatimento de 40%. Ou seja, aquilo que você recebe no Uber, nem tudo é tributável. Então, o cara aqui que tem 3 mil na Uber, que ele fatura todo mês 3 mil, ele não vai declarar 3 mil. Ele vai pegar 40% de 3 mil. Ou seja, 1.200 aqui não é tributável, que é 40% de 3 mil, certo? Corta aqui 100, 4 vezes 3, 12, 1.200. Ou seja, só 2.800 é tributável. Se você é Uber, tributável. Eu errei a palavra tributável. Não confunda, você não informa todo o valor que você ganha como renda tributável. 40% o governo entende que é despesa que você tem, beleza? Então, no seu caso, você informaria 2.800 de Uber mais 4.000 de CLT. Então, daria 6.800. Logo, você ainda teria que declarar seu imposto de renda e ter que pagar imposto de renda por causa desse salário aqui, dessa movimentação aqui do Uber. Se você não informar, pode ser que você cruze a informação dos seus 7 com os 4 mil que você declarou ali do CLT, beleza? Então, não é sobre o faturamento, beleza? No caso do Uber. Para você que é autônomo, aí tem um outro cuidado. Qual é o cuidado? Você precisa de um livro caixa. O livro caixa é o livro que registra, que você vai registrar as despesas relacionadas ao seu negócio. Então, se você vende milho, se você vende pão, se você faz alguma coisa como autônomo, atende pela pessoa física, você tem, se você é médico, você tem que deixar guardados os recibos e registrar as despesas que são, vamos dizer, despesas relacionadas ao seu negócio. Não é qualquer despesa. Despesa da escola do meu filho, não sei o que. Não. Para quê? Para que quando você declarar, você declara o que você recebeu e você também declara o que você gastou para fazer aquele negócio, as despesas daquele negócio. Logo, o sistema do Carnê-Leão, que é o que o autônomo faz, Carnê-Leão, vai entender que se eu faturei 10 mil vendendo alguma coisa, mas a minha despesa foi de 8 mil, beleza, 2 mil é minha renda tributável, vamos dizer assim, beleza? Só que nesse caso estaria isento. Só que eu não posso lançar qualquer coisa, vou lançar aqui um monte de valor como despesa. Não, eu vou lançar, mas eu preciso ter o livro caixa e eu preciso ter os recibos dessas coisas que eu estou lançando aqui, beleza? Isso aqui se você for um autônomo atendendo como pessoa física. Agora, se você for um MEI, aí se você for um MEI Uber, por exemplo, você já precisa ali, você já usa os 40%. Se você for um MEI que, por exemplo, vende algumas coisas, é bom também ter o seu livro caixa, beleza? Livro caixa e o Carnê-Leão vão fazer com que você tenha comprovação de que aquelas despesas eram despesas relacionadas ao seu negócio. Por isso que eu digo, essa fiscalização, ela vai obrigar que muitas pessoas que são pessoa física saiam daqui e migrem para o MEI. Por quê? Gente, o autônomo ele paga 27,5% de imposto de renda. Até 27,5%.
Entra na tabela de 7,5 até 27,5. Por quê? É na pessoa física. Não tem sentido você atender na pessoa física. Ah, o cara é youtuber, ele recebe na pessoa física, tá pagando até 27,5. Se ele abrir o MEI, ele paga menos. Entendeu? Então é melhor abrir uma empresa. Receber no dinheiro no boleto é uma saída ao Pix? Ah, tá. Aquela pergunta do cara sobre quem vende crack, né? Ele vai pagar imposto? Gente, paga. Existe na lei tributária um princípio que é o princípio do non-olet. É dinheiro, ele é sem cheiro. Não interessa de onde veio o dinheiro. Vai ser tributado. Ele ainda vai ser penalizado duas vezes. Uma por estar cometendo ali uma ação que não é legalizada. E duas, se bem que acho que teve alguma coisa aí da galera que se ele vender um pedacinho, parece que continua, né? E a outra é pagar o imposto. Então não interessa. Se você estiver vendendo crack, o cara que joga muito futebol, né? Para o YouTube não cancelar aqui essa fala, ele vai também ter que pagar imposto sobre aquilo, beleza? Ainda vai ser penalizado porque está cometendo uma ação que não se pode. Agora parece que a quantidade pode, né? Sei lá como é que funciona esse negócio aí, depois que o ministro disse. Vamos lá. Receber dinheiro no boleto é uma saída? Não, gente. Porque no boleto você vai receber um depósito. Não vai adiantar nada. Beleza? A outra coisa. Eu vou passar o código de barras para o cara pagar no código de barras. Mas o boleto está em nome de quem? O boleto está em seu nome. Eu vou passar o cartão, tem risco de prestar cartão de crédito? Meu cartão lá que eu empresto para o cara, aí eu vou passar o código de barras para ele, ele vai pagar e vai movimentar lá. Tá, mas quem está pagando a fatura? A fatura está em nome de quem? Teu ou dele? Beleza. Tu tem uma fatura de 20 mil e tu declara 4 mil. Imagina esse cara bem aqui. Declara 4 mil e tem fatura de 20. Como assim que ele tem uma fatura de 20 se ele declara 4? Ele pode ser chamado? Pode. E quem disse isso? Não sou eu, foi o superintendente da Receita Federal. Então, se você empresta cartão, pare de emprestar cartão. Por quê? Se aquele movimento não bate com a sua renda, você vai ter problema. Doutor, mas e se a Receita chamar? Beleza, se a Receita chamar, você só vai lá e informa. Esse pagamento aqui é de fulano de tal, que eu emprestei, eles pagaram. Guarde os recibos, tudo bonitinho. Vê lá o movimento da compra com o outro. Aí, vamos imaginar que uma pessoa só é que gasta isso aqui. Aí, o que a Receita vai fazer? Tá aqui você emprestando o cartão. Duas pessoas, uma gasta 10 mil na sua fatura, a outra gasta 10 mil na sua fatura. Você foi lá, conseguiu comprovar, guardou os extratos de compra ali, mostrou que não foi você, que foi fulano e beltrano. Beleza, a Receita vai querer cruzar isso aqui desses dois também. Como é que esses dois estão movimentando 10 mil se eles me declaram zero? Sim, né? Me declaram zero. Então, a Receita está criando um sistema, por isso que é o sistema de fato 150 vezes maior que o Pix, um sistema que vai, gente, olhar toda a movimentação, beleza? Só que essa movimentação não é assim. Ele mandou um Pix de 10 reais. Em nome de quem? Não, gente, não é nome, é o valor cheio, beleza? É o valor cheio. Então, renda, aí, Pix, depósito, fatura de cartão, que mais? TED, tudo isso aqui, gente, vai estar se somando. Pix vai somar com depósito, vai somar com TED, beleza? E aí vai somar com as contas no cartão. Esse movimento aqui, todo que você está fazendo, o que ele está acontecendo em relação à sua renda? Ele está maior ou ele está menor? Ou ele está compatível? Se tiver compatível a sua renda, beleza, segue o jogo. Se não tiver compatível, você pode chamar para explicar. Então, qual a orientação do que você deve fazer? Evitar de emprestar o seu cartão e evitar de ficar recebendo Pix de coisas que você não faz. E por último, procurar se regularizar. Se você é autônomo, procure aprender, procure o contador para ter o seu livro caixa e para fazer o seu carnê-leão. Se você é um MEI, procure também ter seu livro caixa. Você precisa ter essas anotações de despesa ali, tudo bonitinho. Tem um contador, gente. O contador vai ser a profissão do ano de 2027, porque essa situação toda aqui vai ser de agora para declarar no próximo ano, beleza?
a declaração desse ano ainda é a declaração referente aos ganhos do ano passado. Ok? Então, não vai dar para fugir de depósito, de Pix, de TED, continua normal. Ah, doutor, eu vou mandar de uma conta minha para outra conta minha. Beleza, a Receita entende isso normal. Ela não vai dizer assim, e banco, como é que vai ser? Cada banco é responsável por enviar a sua informação. Então, se você fizer 2.000 em um banco, 2.000 em outro banco e 1.000 em outro banco, nenhum banco enviou. Entendeu? Essa é uma dica que pode ser útil para o seu movimento. Agora, se a sua renda já foi declarada, não se preocupe. Agora, se você tem rendas que você faz e não declara essas rendas, aí é a preocupação. Por quê? Se você começar a fazer esse movimento entre os bancos, a Receita pode olhar, beleza? Por exemplo, se você movimenta 10.000 todo mês, aí, meu filho, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, não, 3, 3, 3, 1, 4, 4, 2, entendeu? Aquele banco não vai enviar aquela informação. Se ele não é obrigado a enviar aquela informação, então não foi para ele, beleza? Ah, doutor, mas e o CPF Global? Não é CPF. Aquele banco vai enviar relatório. O banco não enviou, não foi informação. Deu para entender? Um grande abraço a todo equilíbrio e até o próximo vídeo.